Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim você comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Glória a Deus. Eu tive a oportunidade de ser convidado para participar de um projeto e a gente se reuniu com algumas pessoas de várias igrejas, de várias cidades, e todos sem exceção, todos trabalham na área empresarial, têm uma atividade, têm um comércio, um negócio, é empreendedor de alguma coisa. E eu, pela graça, de Deus, fui convidado para ministrar para esse pessoal. Amanhã, inclusive, vai ser a segunda reunião nossa, às 6 horas da manhã. E o Senhor me deu essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, com eles eu compartilhei 7 tópicos, mas com vocês eu vou compartilhar só esse, que é quando Deus fez, quando Deus tornou, quando Deus criou. Você talvez nunca reparou, mas do Gênesis 1 até o Gênesis 2, em seu último versículo, Deus em todo momento, Ele é tratado como Senhor Deus. Criou o Senhor Deus os céus e a terra. Presta atenção, criou o Senhor Deus as luminares, criou o Senhor Deus separação entre águas e terra. E quando Deus, sempre retratado de Senhor, nos mostra que o senhorio de Deus, Ele é, na verdade, um senhorio de provisão, porque Ele vai fazendo tudo para nós termos, Ele vai criando tudo para nós termos, e a única coisa que Ele formou foi o homem. Tudo Ele criou, a única coisa que Ele formou foi o homem. Então, a partir disso, você entende que tudo que envolvia Deus tinha um Senhor antes, porque aquele que é Senhor é provedor. A partir do momento que eles comem de uma única árvore num vasto jardim, um imenso jardim, em que os teólogos chamam de parte dos céus, ou cidadela, ou uma região celestial. O jardim não era um lugar cheio de árvores só, ele era um estado, uma cidade, um país. Mas ele resolveu, presta atenção, comer, ele resolveu tocar naquilo que Deus tinha falado. Tudo eu sou o senhorio, eu te providencio. Você tem dezenas de centenas de milhares de árvores, de frutos, de brotos, de toda espécie de talvez legumes, de raízes, de grãos. Você pode usufruir de tudo, mas em uma você não vai tocar, em uma coisa você não vai tocar. Então a Bíblia diz que a mulher, quando ela é persuadida pela serpente, e ela pega isso que não era para comer e para tocar, e ela entrega para o homem. A partir daquele versículo em diante, no capítulo 3 e até os dias de hoje, Deus deixa de ser apresentado na Bíblia como Senhor Deus, e Ele então passa a ser apresentado só como Deus. O ser humano, quando ele toca naquilo que ele não deveria tocar, ele perde o senhorio e a providência, porque quem é Senhor, providencia. Existe uma parte dentro da sua casa, que é o jardim de Deus, que todos os meses você insiste em tocar. Existe uma parte das suas finanças que todos os meses você insiste em tocar. E o Senhor te diz nessa noite: enquanto você continuar tocando, Ele não será o seu Senhor, o seu provedor. Mas aquele que tem sido fiel no pouco ou no muito, e todos os meses tem olhado para essa árvore, é uma tentação falar: eu vou gastar esses 10%, eu vou pagar uma conta, eu vou comer alguma coisa, eu vou comprar uma roupa, eu vou comprar algum presente para mim, afinal eu mereço. Todas as vezes que você toca naquilo que é de Deus,
você deixa de receber o senhorio dele na sua vida. Eu não sei quanto a vocês, mas na vida daqueles empresários, daqueles meus amigos, fez muita importância. Fez tanto que alguns deles me chamaram no particular para conversar. E o Senhor falou tanto comigo esses dias nisso. E na terça-feira no nosso podcast, se você não assistiu, você precisa ver. Eu escutei o testemunho daquele cara e ele disse: eu fui para Jesus porque a minha esposa procurou preencher um vazio em todas as religiões. E ela, quando foi para a igreja, se converteu por causa do dízimo. Eu nunca tinha ouvido isso. No primeiro dia que ela foi na igreja, ela se interessou por aquilo e ela falou: eu quero esse senhorio, eu quero ter a providência, eu quero isso de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: se você não tem fé para viver com 90%, não acredite na mentira do diabo que o 100% que você tem vai dar certo. Não vai. Então hoje, em nome de Jesus, se você está guardando alguma coisa que não é tua, se você está escondendo essa árvore que é do jardim e não é sua, se você está aplicando, se você está pagando alguma coisa, deixe de fazer isso pelo amor de Deus e por amor às suas finanças. Faça isso por você. Não precisamos. Deus muito menos, porque Ele é dono do ouro e da prata, segundo diz Ageu 2, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas se você decidir nessa noite abrir mão de tocar naquilo que é de Deus, veja, Adão tinha tudo, e mesmo no tudo, Deus disse: tem uma parte que é minha. Talvez você não tenha tudo que Adão tinha, mas hoje você pode ter o senhorio pela morte e ressurreição de Jesus na cruz. Você só precisa ter fé. Agora, que palavra te falta para convencer isso? Se a situação que você já passou, se tudo que você já viveu, se o Espírito Santo não te convence, se a Bíblia explicada não te convence, não sou eu que vou te convencer, nem uma pregação do YouTube. Mas acontece o seguinte: todos nós temos bênçãos separadas para nós. Alguns de vocês estão retendo porque estão tocando na árvore que é de Deus. Então eu vou fazer uma oração aqui. É uma oração de luta com Mamon. Você vai fechar os seus olhos. Em nome de Jesus, se você puder devolver, devolva a 10ª parte. Se você trouxe a sua oferta, separe a sua oferta. Mas você que não está conseguindo ser fiel a Deus, esse é o momento de você parar de colocar a culpa no diabo e nas contas e assumir a responsabilidade. Adão não fez isso, por isso ele perdeu acesso à árvore para sempre. Você ainda tem esse acesso na Nova Jerusalém. Há uma árvore te esperando lá. Mas para isso, mesmo chegando lá, aquela árvore ainda será parte de Deus. Se você está guardando, se você está retendo aquilo que é de Deus, não faça mais isso. A Bíblia diz que quando os filisteus roubaram a arca que não eram deles, a Bíblia diz que pela primeira vez na humanidade houve um surto de hemorroida em quase 1 milhão de pessoas, porque tocaram naquilo que não eram para tocar. Aquilo que é de Deus, é de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos agora e te agradecemos por essa mensagem, por essa palavra. Que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, de volta à árvore da vida e devolver a árvore que estamos comendo, que é do Senhor, que é o nosso provedor. O Senhor é o senhorio da nossa vida. Nós levantamos as nossas mãos e nós aceitamos o Senhor como Salvador, como o único e suficiente Salvador. Descemos até uma piscina, até um rio, e declaramos que seríamos uma nova criatura, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós oramos clamando pela Tua suficiência, oramos nas águas declarando a Tua trindade sobre nós, mas quando chega a hora de nós fazermos a nossa parte, nós queremos pegar a árvore que é Tua, Senhor, nós queremos tocar na única parte que é Tua, ó Deus, e nós não conseguimos ter fé para ser fiel nisso. O Senhor continua sendo o provedor daqueles que são fiéis. Por isso eu abençoo cada dizimista aqui, com toda sorte de abundância, de exagero, tudo que
que o céu tem reservado, Senhor, que seja despejado sobre cada celeiro aqui, em cada centavo, em cada real, em cada momento. Seja, Senhor, até no tempo. Quem aqui não trabalha, quem não tem salário, mas é fiel no tempo, é fiel com esforço, Senhor, eu abençoo essa vida e te peço por misericórdia esse coração que está remando contra a maré, está pegando da árvore que não pode e está tocando naquilo que é teu. Pai, tenha misericórdia, convence essa pessoa nessa noite, pelo amor e pela graça que só o Senhor tem. Nós oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Você vai entregar agora a sua oferta, você vai devolver o seu dízimo ao Senhor com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Se for com a cara feia, nem precisa fazer, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu fiz uma oração de 3 minutos aqui, eu achei que já ia estar recolhendo as ofertas, mas se você tiver com o Pix aí na sua frente, faça o Pix. Aí na sua cadeira tem uma chave de QR Code, aí em nome de Jesus você pode entregar ao Senhor o seu melhor nessa noite. Não importa a quantia, Deus não está nem aí com a quantia, Deus olha a intenção do coração. Agora sim, vem pastora Nayara. A Nayara vai trazer uma palavra de bálsamo, depois dessa palavra forte e dura. Vem pastora Nayara com bálsamo, nos dando um alimento necessário para enfrentarmos mais uma semana na presença de Deus. Estenda suas mãos. Senhor, nós damos graças a Ti pela vida da Tua serva, abençoamos ela, Senhor, com toda a sorte de bênçãos, que aquilo que o céu preparou para nós nessa noite, seja, Senhor, repousado em cada coração. Onde tiver um coração aberto, enche da Tua presença, e se tiver algum coração fechado, troca esse coração, joga fora esse, Senhor, e dá um novo coração. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Pronto ao Senhor, irmãos? Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus por mais um dia na presença do Senhor. Louvado seja o Senhor pelo Dia das Mulheres, porque realmente nós merecemos um dia. Não que todos os dias não seja para a gente ser reconhecidas, né? Mas louvado seja Deus, porque o Senhor nos escolheu e nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu quero que os irmãos nessa noite abram a palavra no livro de João, capítulo 19. Livro de João, capítulo 19. Nós estamos nesse propósito de 40 dias para Páscoa. Nós estamos falando sobre a trajetória de Jesus nesses últimos dias. E nós vamos ler então em João 19, versículo 25. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Amém? Pode apagar as luzes para mim, por favor, pastor? Nós vamos meditar um pouco sobre estar aos pés da cruz, sobre estar no melhor lugar que nós podemos estar. Em todos os evangelhos, né, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, nós vemos que as mulheres sempre foram muito presentes no ministério de Jesus. Nós vemos que muitas mulheres apoiaram, muitas mulheres estavam com Jesus, foram curadas, foram libertas, foram transformadas por Jesus, e a partir então foram acompanhando o ministério de Jesus. E eu quero que nesta noite você frise isso no seu coração, que quem fica aos pés da cruz nunca fica desamparado. Eu confesso para os irmãos que
dele, e que não seja a minha palavra, mas que seja a palavra dele direcionada ao seu coração. E eu fiz um esboço de quase 10 páginas. E o Senhor falava: você pode escrever, mas você não vai falar tudo isso que você está escrevendo, porque quem vai direcionar você vai ser eu. Então eu creio que o Senhor nessa noite ele tem uma palavra direcionada para o seu coração. Eu creio que você sairá daqui cheio e transbordante da presença de Jesus, se você permanecer aos pés da cruz. Nós vemos que muitas pessoas foram curadas por Jesus. Nós vemos que muitas pessoas foram libertas por Jesus, mas na hora da crucificação de Jesus, não tinha ninguém lá. E é assim nas nossas vidas. No nosso momento de dor, no nosso momento de tristeza, no momento em que nós mais passamos dificuldade, são poucas as pessoas que seguram na nossa mão. São poucas as pessoas que nos apoiam, são poucas as pessoas que nos ajudam a nos levantar, porque muitas vezes as pessoas torcem pela nossa queda. Muitas vezes as pessoas torcem para que a gente permaneça prostrado, para que nós permaneça caído. Mas aos pés da cruz, irmãos, tem redenção. Aos pés da cruz nós encontramos a força que nós precisamos. Aos pés da cruz nós encontramos tudo aquilo que nós necessitamos. E nós vemos que uma das mulheres que Jesus cruzou o seu caminho, né, como até foi falado na quarta-feira, é aquela mulher do vaso de alabastro. Aquela mulher entrou numa reunião onde estavam todos assentados. E os discípulos de Jesus que caminhavam com ele todos os dias não perceberam que o Espírito de Jesus já estava abatido, porque Jesus sabia que já estava chegando a hora do sepultamento dele, já sabia que estava chegando a hora da crucificação dele. Mas aquela mulher, ela teve a sensibilidade de contemplar a necessidade de Jesus naquele momento. Aquela mulher, ela olhou para Jesus e viu aquilo que ele precisava. Porque muitas vezes, irmãos, nós, mulheres, nós vemos a necessidade de todos, não é verdade? Nós tentamos agradar todo mundo, nós tentamos suprir a necessidade de todo mundo, e muitas vezes nós não encontramos o cuidado, nós não encontramos a atenção que nós precisamos. Mas como eu falei para vocês, aos pés da cruz, nós vamos ter tudo aquilo que nós precisamos. E aquela mulher, ela entra naquela reunião e ela derrama sobre Jesus um perfume caro, que em Marcos fala que aquele perfume custava cerca de 300 moedas de prata. Mas aquela mulher, ela não estava preocupada com o preço daquele perfume. Aquela mulher não estava preocupada no desperdício que muitos discípulos falaram que ela estava fazendo. Ela estava preocupada em suprir a necessidade de Jesus. Ela estava preocupada em agradar o Senhor. E que nesta noite, irmãos, a gente não venha olhar para aquilo que as pessoas estão falando a nosso respeito. Que a gente não venha se preocupar com as acusações, que nós não venhamos nos preocupar com aquilo que as pessoas estão falando contra nós, mas que a gente venha ter no nosso coração que nós precisamos estar aos pés da cruz, estar aos pés de Jesus e suprir a necessidade do Senhor. Nós precisamos ter em mente que os discípulos, eles poderiam ter acusado aquela mulher, mas Jesus falou para ela que em meio a eles sempre estariam pessoas com necessidades, né? A palavra fala que os pobres, né? Porque os discípulos falaram que poderiam ter vendido aquele perfume e ter dado aos pobres. E nós sabemos, irmãos, que muitas necessidades nós vamos ter ao longo da nossa vida. Mas será que realmente nós estamos conseguindo agradar ao Senhor?
Será que realmente nós estamos preocupados em suprir a necessidade de Jesus? Em agradar o coração de Jesus? Aquela mulher, ela não se preocupou com as acusações. Aquela mulher, ela não se preocupou com o julgamento daqueles discípulos. Ela simplesmente fez o que ela precisava fazer. Então, que você nesta noite não olhe para aqueles que te apontam. Não olhe para aqueles que estão falando contra você. O que Jesus pensa ao seu respeito? O que Jesus fala ao seu respeito? E mais uma das mulheres que cruzou o caminho de Jesus foi a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, a gente já conhece a história, e talvez dessas mulheres que eu estou citando aqui, é uma das mais faladas. Nós já conhecemos a história, nós já sabemos aquilo que aconteceu, mas eu creio que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias nas nossas vidas. E aquela mulher, há 12 anos, ela sofria de uma hemorragia. Ela passou por vários médicos. Isso conta em Marcos, no capítulo 5, no versículo 25. E a palavra fala que ao invés dela melhorar, pelo contrário, ela piorou. Mas ela ouviu falar que Jesus passaria perto dela. Ela ouviu falar. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não damos valor ao culto. Muitas vezes nós não damos valor a estar perto de Jesus. Sabe, os discípulos estavam todos os dias com Jesus e eles tinham dificuldades em crer. Tanto é que no momento da crucificação, aonde estavam todos os discípulos? Que não estavam ao pé da cruz. A Bíblia não cita todos os discípulos aos pés da cruz. E aquela mulher ouviu que Jesus passaria. E como ela já tinha perdido tanto tempo da vida dela, 12 anos, enferma, perdendo sangue, perdendo vida, perdendo a alegria, perdendo a comunhão, ela perdeu tudo, irmãos. Perdeu as finanças dela. Mas ela ouviu falar de Jesus e ela saiu ao encontro do Senhor, porque ela cria que se ela somente tocasse, ela seria curada. E assim Jesus fez. Quando ela tocou nas suas vestes, do Senhor Jesus saiu virtude. Tem virtude aqui nessa noite, irmãos. Está saindo virtude do Senhor para curar a sua vida, para transformar a sua vida, para te dar ânimo. Porque Jesus virou para trás e disse: ânimo, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E se nós estamos vindo aqui, irmãos, todos os cultos, de quarta, de domingo, a nossa fé, ela tem o poder de nos curar, ela tem o poder de nos libertar. Seja se for alguma enfermidade, seja alguma limitação, isso não pode nos parar. Aquela mulher poderia muito bem ficar ali parada na casa dela, sofrendo as dores, sofrendo na limitação dela, mas não, ela ouviu falar de Jesus e ela foi ao encontro de Jesus. Nós não podemos deixar que a nossa dor nos paralise. Nós não podemos deixar que as limitações da nossa saúde, do nosso físico, venham nos paralisar. Aquela mulher saiu ao encontro
você creia que você pode romper, que você creia que a tua fé pode te curar. É só você sair ao encontro de Jesus. Você não precisa ficar paralisado, paralisada. Você não precisa ficar olhando somente para a tua limitação. Você não precisa ficar olhando somente para a tua enfermidade, para o seu cansaço. Olhe para Jesus, caminhe até Jesus. Creia que Ele pode fazer todas as coisas na sua vida. Amém? E outra mulher, irmãos, que eu quero falar nessa noite é sobre a Marta, que fala no livro de Lucas, no capítulo número 10, no versículo 38. A palavra fala que Marta e Maria recebem Jesus em sua casa. E como toda aquela mulher que é preocupada em servir, ela fica ali arrumando as coisas, talvez fazendo um bolo, talvez colocando as coisas no lugar, talvez tentando fazer de tudo para agradar Jesus. Mas Jesus era um homem simples. Jesus, ele só queria a presença. Jesus só queria a companhia. E aquela mulher ali se perdeu no meio do servir. E muitas vezes nós somos assim. Não somente as mulheres, mas os homens também. A gente se perde no meio de tantas funções, em querer fazer muito para ser reconhecido, em querer fazer muito para que as pessoas nos dêem o valor que nós achamos que merecemos. E nós nos esquecemos da presença. Nós nos esquecemos que o melhor lugar para se estar é aos pés da cruz. Marta, ela fica indignada com a sua irmã que não está ajudando ela. E na minha tradução, Jesus adverte ela falando assim: Marta, você se preocupa com muitos detalhes. Nós nos preocupamos com muitos detalhes. Nós nos preocupamos em fazer tudo bonitinho, tudo certinho, e não que nós não precisamos fazer o nosso melhor. Mas será que nós não estamos nos sobrecarregando? Será que nós não estamos nos preocupando muito em deixar o nosso legado de função e esquecendo do legado de presença? Será que nós não estamos nos esquecendo do tempo de qualidade com a nossa família? Será que nós não estamos esquecendo que o que vale realmente, o que importa é a presença? E foi isso que Jesus falou para Marta. Marta, você está preocupada com muitos detalhes. Tudo que ela precisava fazer, irmãos, era estar ali ouvindo Jesus. Mas eu entendo o lado da Marta, porque muitas vezes nós precisamos ter um pouco de Marta nas nossas vidas. Porque senão nada funciona. A nossa casa não funciona, a nossa casa não caminha, a nossa casa vira de pernas para o ar. Porque se a gente deixar, ninguém mais faz. Mas nós estamos nos esquecendo, irmãos, que Jesus está aqui. Jesus está na nossa casa. Jesus está precisando que nós olhamos para Ele. Jesus está precisando que a gente pare e perceba que a presença dEle é o suficiente. A presença dEle é tudo o que nós precisamos. A gente se preocupa muito em cuidar, mas quando a nossa saúde falhar, mas quando o nosso físico falhar, quem é que vai cuidar da gente? Quem é que vai olhar para a gente? Quem que vai prestar atenção nas nossas necessidades? É Jesus. É aos pés da cruz que nós vamos encontrar aquilo que nós precisamos. Quem fica aos pés da cruz nunca fica desamparado.
irmãos, no momento de maior aflição das nossas vidas, quem fica, quem realmente se importa, são aqueles que nos amam de verdade. Quando a minha irmã sofreu um acidente, junto com o meu cunhado, e os dois vieram a falecer, nós tínhamos tantas pessoas, irmãos, ao nosso lado, que nós não esperávamos ter tanto suporte de Deus, que nós poderíamos ter nos revoltado com o Senhor, nós poderíamos ter nos afastado do Senhor, nos afastado da cruz de Cristo, mas naquele momento, o Senhor, Ele nos acolheu, porque a nossa família se colocou aos pés da cruz. Nós nos colocamos aos pés da cruz para receber a força que somente o Senhor poderia nos dar naquele momento. E muitas vezes as pessoas não entendem como nós superamos, como nós continuamos, mas a nossa força vem somente do Senhor. A gente não conhece os propósitos do Senhor, e olhando para a vida de Jesus, a gente vê que Jesus, Ele não merecia a cruz, e muitas vezes nós somos ingratos porque nós achamos que nós não podemos passar por tribulações nessa terra, mas Jesus era perfeito, irmãos. Jesus era perfeito e Ele sofreu morte de cruz. Maria, eu fico imaginando a mãe de Jesus, vendo Ele ser açoitado, vendo Ele ser cuspido, vendo todo mundo acusando Ele, sendo que nenhuma acusação havia sobre Ele. Mas Jesus, Ele pagou o preço por nós. Jesus, Ele sofreu, e Ele sofreu para que eu e você estivesse aqui nesta noite. Jesus, Ele suportou a dor. Ele suportou a acusação, porque Ele sabia que era necessário para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje nós tivéssemos tudo o que nós temos. E eu quero que você receba nesta noite a graça do Senhor sobre a tua vida, aquilo que verte da cruz, o sangue que foi vertido na cruz sobre a tua vida. Eu quero que você seja renovado, que você seja fortalecido pelo poder que foi vertido na cruz, no sangue de Jesus. Que você creia nesta noite e que você encontre forças no Senhor. Eu nunca contei aqui o testemunho da morte da minha irmã. Comentei algumas vezes, mas eu não falei tudo. Quando a minha irmã faleceu, fazia 3, 4 meses que a minha mãe tinha mudado daqui de Bauru. E ela vendeu tudo o que ela tinha aqui para mudar para lá. A minha irmã já estava com o casamento marcado, já estava com o vestido de noiva alugado, já estava pagando maquiagem, já estava pagando o cabeleireiro, já estava pagando o salão, porque nós fazemos muitos planos aqui nessa terra.
tem valor eterno. E vendo o sofrimento de Jesus, irmãos, eu pude entender que nós não podemos criar expectativas aqui nessa terra. De que nós podemos fazer planos, sim, nós podemos correr atrás daquilo que nós desejamos, sim. Mas nós não podemos nos esquecer de que é aos pés da cruz que nós devemos estar todos os dias. De que Jesus tem o melhor para nós. Nós esperávamos festejar com eles, nós esperávamos ver eles casando, realizando o sonho deles. Mas Jesus tinha outros planos. E que você nesta noite venha crer que os planos do Senhor são muito melhores do que os nossos. E de que nada que nós tenhamos aqui nessa terra pode ter o valor eterno. Amém, irmãos? Eu quero que os irmãos fiquem com essa palavra. Eu quero que os irmãos se coloquem de pé. E eu frisei para os irmãos que quem fica aos pés da cruz nunca fica desamparado. Porque Jesus, quando olhou para baixo e viu o discípulo que ele mais amava, ele falou para o discípulo, ele falou para sua mãe, eis aí o seu filho. E olhou para o discípulo e falou, eis aí a sua mãe. Jesus se preocupou em não deixar a mãe dele desamparada. A palavra fala que naquele mesmo momento, depois daquele momento, o discípulo recebeu Maria, mãe de Jesus, em sua casa. Então que você venha a crer que o Senhor, Ele contempla a tua necessidade e Ele não te desampara. Que você nessa noite possa ter a certeza de que Jesus está te contemplando, de que Jesus está ouvindo as tuas orações. Que você saiba que o Senhor está na tua casa. Que você saiba que o Senhor Ele é poderoso para restaurar e restituir a tua saúde, a tua vida, a tua finança. Tudo o que você colocar diante do Senhor. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar o nome do Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós rendemos graças a Ti nesta noite, Senhor. Obrigada por essa chuva que cai. Obrigada, Senhor Jesus, pela palavra. Obrigada pelo Teu mover, Espírito Santo. Derrama sobre nós o Teu bálsamo nesta noite, Jesus. Nos dê ânimo, cura as nossas feridas, cura as nossas emoções. Cura, Senhor Jesus querido. Restaura e restitui. Aviva nossa fé nesta noite, Senhor. Nós te louvamos, a Deus. Nós te glorificamos. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei.